Olá, seja bem-vindo ao Clube dos 545. Continuamos hoje com a nossa meditação no capítulo 16 do livro de Números. Vamos falar sobre o espírito de independência e falsa religiosidade. Continuando ainda na história do povo de Israel ali no deserto. E uma grande rebelião acontece aqui, a rebelião de Coré. Vamos ver o que diz a história? Vamos ler o verso 3 deste mesmo capítulo. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhe disseram: Basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam sobre a congregação do Senhor? Difícil coisa é lidar com gente rebelde, não é verdade? Alguém disse uma vez que é mais fácil você expulsar um demônio de um endemoniado, né, lidar ali com o endemoniado, porque no nome de Jesus aquele demônio vai sair, do que, na verdade, lidar com alguém que causa confusão, com o espírito humano, que é teimoso, que empaca, né, como um jegue, um burro, que quando empaca não sai do lugar. E esse é o quadro que a gente tem aqui neste capítulo. Não sabemos com detalhes como que essa rebelião aqui começou, mas sabemos quem a encabeçou. Um homem chamado Coré. Ele era levita, uma posição diferente de sacerdote. O levita auxiliava o sacerdote. E ele se levanta até com uma alegação legítima, né? Todo mundo é santo, a congregação é santa. Até parecia verdadeira, mas era desprovida de propósito. A motivação por trás de Coré era outra. Né? Ele não respeitava a sua liderança, ele era um cara insubmisso, né? E agiu com inveja, com falsa religiosidade e com orgulho, né? Arrogância. Talvez a alegação de Coré viesse do convite divino a toda a congregação para serem santos, só que ele não entendeu esse tipo de santidade. Né? A santidade ética aqui é diferente da posição exclusiva do sacerdote, que era aproximar-se de Deus nas ofertas de sacrifícios, holocaustos e cereais. Sabe, a gente percebe o mesmo modus operandi, a forma de agir de líderes de seitas nos dias de hoje. Eles pegam textos, né, bíblicos, apropriam-se desses textos e tiram uma verdade, mas esquecem do tudo. Coré, né, ao afirmar que toda a congregação é santa, né, tem uma alegação verdadeira, mas a gente sabe que todos tinham acesso a Deus, mas a questão, né, de todos terem os mesmos privilégios não é correto. Os sacerdotes, eles foram escolhidos por Deus para ocupar um lugar diferente. Arão, né, foi escolhido como sumo sacerdote para ocupar um lugar especial ali no tabernáculo. O privilégio aqui de Arão não é o privilégio que hoje nós temos, né, na era moderna, de regalias, né, de ter recompensas, salários melhores, bonificações. Mas o próprio Deus escolheu essa posição para ele, para que ele pudesse apresentar os sacrifícios, né, a Deus, sacrifícios que o povo levava ali, uma espécie de mediador. Então só ele tinha acesso aos santos dos santos e ninguém mais. Mas Coré e aqueles que estavam com eles queriam o lugar que não lhes foi concedido. Veja, Coré não estava preocupado, né, com as pessoas, ele estava preocupado com ele mesmo. Sabe? Ele estava exigindo algo do seu coração e por isso acusando Arão e Moisés de algo que eles não fizeram. Sabe? Acusaram Moisés e Arão de favoritismo. Eles não estavam satisfeitos com o lugar que Deus tinha colocado eles, né, em servir como levitas. Quando eles, na verdade, se levantam contra Moisés e Arão, eles estão se levantando contra aquilo que Deus, né, instituiu, contra uma liderança instituída pelo próprio Deus. Vemos aqui também um trabalho político por trás dessa rebelião. Coré e esses homens, né, já deviam estar tramando esta revolta há algum tempo. E o que pode explicar isso é a posição onde as suas tendas estavam. Coré era do clã coatita, e este clã acampava perto da tribo de Ruben, de onde viam os três outros rebeldes, né? Datã, Abirão e também On. Na política, né, de hoje também existe essa mesma disputa. As pessoas querem posições, querem privilégios. E isso leva-as a fazer muitas alianças e acordos sujos. Como a gente diz por aí, prostituir-se, né? Sabe, vender-se
Por isso, não é sábio que a política entre no corpo de Cristo. Os líderes da igreja precisam se afastar, sim, da política partidária. Isso não quer dizer que a gente não possa votar, não quer dizer que a gente não possa opinar, não quer dizer que pessoas que são membros da nossa igreja não possam fazer parte da política partidária, mas os líderes e a igreja em si não pode se comprometer, né, com viés partidário. O terrível é quando na igreja existem pessoas que estão mais interessadas em mandar do que servir. E essa atitude não é de alguém que se sujeita a Cristo. Jesus foi o maior servidor da história, mas não porque estava em busca de privilégios, de recompensas, mas porque essa era a sua natureza. Ele serviu sem pretensões humanas e carnais. Ele serviu porque este é o sentimento do reino dos céus. Ele serviu as pessoas porque amava elas de verdade. Quem serve, cuida. E quem serve sem pretensões, ama de verdade. A Bíblia diz que aqueles que se rebelaram foram tragados pela terra, e os 250 queimados pelo fogo vindo de Deus. E todo o povo que estava ao redor teve muito medo. Mas mesmo o medo, queridos, não impediu daquela rebelião continuar. O povo ainda acusou Moisés e Arão de ter matado, né, aqueles rebeldes. E por conta disso, Deus enviou pragas sobre eles. Moisés e Arão, muito mansos, tiveram que interceder a favor do povo. Moisés intercedeu e Arão levou um incensário, né, para que aqueles que estavam vivos não pudessem ser atingidos por aquela praga. Este episódio, né, mostrou mais uma vez ao povo que ao sacerdote foi dada a autoridade, né, de Deus, a autoridade de expiar o pecado daquele povo. Hoje nós também temos um sumo sacerdote que pode interceder por nós, Jesus Cristo. Leve a Ele toda arrogância, toda falsa piedade, leve a Ele toda a religiosidade do seu coração e peça a Ele perdão. Deus quer te fazer uma bênção como líder, mas se você não é líder, para os seus líderes, né? Para a sua família, para a sua nação. Por isso, pare de se comparar, né? Não faça acordos e alianças para conseguir posições. Contente-se no lugar que Deus te colocou. E ali Deus vai te abençoar. Faça o que você tem que fazer com lealdade e amor. Amém? Você recebe essa palavra de fé? Vamos então hoje, ao invés de orar, agradecer pelos nossos líderes. Será que você pode dizer assim, Senhor, obrigado pelos líderes que o Senhor me deu. Obrigado por tudo que eles me ensinaram e pelo projeto de Deus entregue à minha igreja. Eu quero te pedir, abençoa o trabalho das autoridades que estão, né, liderando, que eles possam fazer o bem, que eles possam ser dirigidos pelo Senhor. Ajuda-os a prosperar. Eu também quero ser uma bênção, Senhor, nas tuas mãos, sendo submisso aos líderes que o Senhor colocou nesta terra. Amém. Glória a Deus por mais essa meditação. Amanhã continuamos com mais um capítulo da Bíblia. Tamo junto com Jesus. Forte abraço.